O sofrimento e a dor são sempre indispensáveis para a consciência abrangente e para o coração profundo. Parece-me que as pessoas realmente grandes devem sentir, neste mundo, uma tristeza enorme. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alexandre e hoje a gente vai conversar sobre Crime e Castigo do Fyodor Dostoiévski. Eu acho que não tem dúvida nenhuma que esse aqui é um dos maiores clássicos da literatura universal e, na verdade, eu quis começar o canal justamente para falar sobre esse livro, só que eu só terminei de ler ele agora, então aqui vai o vídeo. Primeiro, então, eu vou falar um pouco sobre o Dostoiévski. O Dostoiévski nasceu em 1821 nos arredores de Moscou. O pai dele era médico e ele atendia principalmente as pessoas mais carentes que não tinham condições de pagar um serviço de saúde mais caro. Então, o pai dele atendia mesmo na própria casa e desde muito cedo Dostoiévski então tinha contato com essas pessoas que sofriam muito. E essa questão, então, de ter contato com o sofrimento muito cedo é uma coisa que eu acho muito importante para o Dostoiévski como autor. E a gente entende também que ele consegue descrever muito bem o sofrimento depois que a gente lê esse livro aqui. O primeiro romance do Dostoiévski se chama Gente Pobre e foi publicado em 1846, quando ele tinha então 25 anos. O maior crítico russo literário da época amou o livro dele e ele então fez muito sucesso logo de cara. O Dostoiévski ele teve uma posição de esquerda sempre muito bem demarcada e ele foi condenado à morte por fuzilamento porque ele foi acusado de conspirar contra o czar da época, que era o Nicolau I. Ele foi até a parede de fuzilamento, os soldados apontaram a arma para ele e na hora que ele ia ser atirado, chegou então uma carta do czar falando que a pena dele tinha sido mudada. E ao invés de ser condenado à morte, ele então foi condenado a 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria. E o próprio Dostoiévski fala então que esse foi o momento mais importante da vida dele. E a gente consegue imaginar por quê, Na Sibéria, ele descobriu que tinha epilepsia. E isso é muito importante porque vários romances deles contêm um personagem com epilepsia. Então a gente consegue ver que a vida dele reflete bastante na obra. Em 1866, então, ele vai escrever esse romance aqui, Crime e Castigo. Inicialmente a ideia era fazer um conto, só que então ele começou a escrever e a história foi tomando proporções cada vez maiores e ele, por fim, então escreveu esse livro incrível. Sobre o que vai tratar Crime e Castigo? Crime e Castigo vai nos contar então a história do Raskolnikov. O Raskolnikov é um ex-estudante de direito, ele se viu obrigado a parar de estudar porque ele não tinha mais dinheiro. E o fato dele não ter mais dinheiro é muito importante para a obra, porque então ele vai morar nessa pensão que é horrível, o quarto dele tá caindo aos pedaços, ele não tem dinheiro nem pra comer direito. E como o próprio nome diz, então, esse livro se trata de um crime e de um castigo. Então, o próprio título traz um spoiler, na verdade, do que é a obra, A gente sabe que existe um crime e existe um castigo. Mas, diferentemente das outras obras, que contêm, então, assassinatos, o que é o mais importante nessa obra não é o crime em si, mas sim o castigo. Então, durante a obra, o objetivo não é descobrir quem cometeu o assassinato, porque a gente sabe desde o começo que o assassinato foi cometido pelo Raskolnikov. O mais importante é saber quais são as consequências disso, qual é o castigo do Raskolnikov. Então, logo no começo do livro, a gente já sabe que o Raskolnikov está tramando alguma coisa, ele começa a andar pela cidade, Essa obra se passa em São Petersburgo. Então ele começa a andar pela cidade, ele já, assim, nas entrelinhas, ele já está tramando alguma coisa que a gente não sabe direito o que é. E ele já vai, então, desde o início, planejando e bolando alguma coisa. Antes da gente falar um pouco mais sobre qual que é o crime em si, é importante dizer que o Raskolnikov ele tinha uma teoria que existem dois tipos de pessoas, as pessoas ordinárias e as pessoas extraordinárias. Então as pessoas ordinárias seriam a maior parte da população, são pessoas normais, e as pessoas extraordinárias seriam pessoas que têm alguma coisa a mais, são um pouco mais inteligentes, têm um dever maior com o mundo. E ele compara as pessoas extraordinárias a Napoleão. Então o que ele quer dizer com isso é que as pessoas extraordinárias, elas têm o direito e talvez até o dever de fazer coisas ruins em prol da população. Então ele fala, por exemplo, que Napoleão ele matou muita gente, mas ele foi muito importante para o desenvolvimento da França, para muitas coisas na história e etc. E o Raskolnikov, então, ele se considera uma pessoa extraordinária, ele se considera mais inteligente que a maioria, ele se considera acima da média. E justamente por ser extraordinário, do ponto de vista dele, ele acha que ele tem o direito de cometer um crime para um bem maior. E qual que é esse crime então? Existe essa senhora, o nome dela é Aliona, mas durante o livro ela é chamada apenas de Velha.
Ela é uma agiota, então ela penhora objetos de pessoas, só que ela cobra juros altíssimos e ela é uma pessoa muito ruim com todos os clientes dela. E o Raskolnikov é um dos clientes dela, então ele tem que penhorar alguns objetos justamente para conseguir mais dinheiro, porque ele é muito pobre, né? Só que, visto que essa senhora era muito ruim com todo mundo, inclusive com Raskolnikov, ele decide então matar ela, pegar o dinheiro dela, porque ela sendo uma pessoa muito ruim, ela não precisa do dinheiro que ela tem, e ele quer pegar então o dinheiro pra ele. Então ele vai lá e mata essa velha a machadadas na cabeça. Só que no meio disso aparece a irmã mais nova dela, que se chama Elizaveta. Quando ele vê isso, ele fica totalmente assustado, ele não sabe o que fazer e decide matar a Elizaveta também, pra ela não contar pra ninguém que foi o Raskolnikov que cometeu esse crime. Então ele mata a Elizaveta também com machadadas na cabeça. Ele já tá ficando meio louco porque ele não queria cometer esse segundo assassinato. Ele vai pro quarto da velha, pega algumas coisas que ela tem, ele nem pega tudo, ele pega só umas bolsinhas, ele acaba nem pegando dinheiro, na verdade, porque ele começa a pirar por ter feito essa coisa. E quando ele tá saindo do apartamento da velha, duas pessoas batem a porta. E ele fica louco, ele não sabe o que fazer, ele quer correr, mas ele não tem como fugir porque tem duas pessoas do outro lado da porta. E de alguma maneira ele consegue escapar, eu não vou contar como, vocês vão ter que ler o livro pra saber. Mas ele consegue escapar e vai embora pra sua casa então. Ele acaba ficando tão louco com toda essa história de assassinato de pessoas na porta, que ele acaba se livrando das coisas que ele pegou dela, ele enterra essa bolsinha de moedinhas que a velha tinha. Então no final o Raskolnikov ele comete 2 assassinatos e nem acaba ficando com o dinheiro. E tudo isso que eu falei acaba acontecendo nas primeiras 130 páginas do livro, né? Então a gente pode dizer que o livro é dividido em basicamente 2 partes. O crime, que são essas primeiras 130 páginas, 150 páginas, e o castigo, que é o resto do livro, o resto das 600 páginas. E como eu falei, o mais importante nesse caso, nesse livro, é o castigo. E o castigo do Raskolnikov, ele não é um castigo judicial. É claro, ele vai ter o castigo judicial dele também. Algum momento da obra ele vai ser descoberto como assassinato. Só que a principal parte do castigo dele é o castigo psicológico. Ele fica tão louco de ter feito isso que ele adoece. Ele realmente adoece fisicamente. Ele tem febre, ele tem calafrios horríveis. Um médico vai visitar ele, um amigo dele também, o principal amigo dele que se chama Razumikin, vai visitar ele. Ele tá suando, ele tá horrível, ele não consegue falar nada com nada. As pessoas acham que ele está ficando louco, mas na verdade ele está sofrendo psicologicamente o castigo dele. O Dostoiévski ele faz aqui um tratado de psicologia criminal, porque o que o Dostoiévski faz e fala sobre o castigo do Raskolnikov é incrível. O Dostoiévski constrói nesse livro uma psicologia antes de mesmo Freud e de vários outros psicólogos famosos terem falado sobre isso. Então, na verdade, o Dostoiévski é considerado por grandes estudiosos da obra um psicólogo, no sentido de que um psicólogo seria então uma pessoa que estuda a psique humana. E esse livro inteiro, logo após o assassinato, é narrado de uma maneira que eu nunca tinha lido antes na minha vida. Ele não chega a ser um fluxo de consciência. Mas sabe quando você vai dormir e você não tá com sono e a sua cabeça fica pensando em 1000 coisas e vai levando uma coisa a outra, e de repente você tá pensando uma coisa, tá pensando em outra coisa? Então, o livro é narrado dessa maneira. É até meio difícil de ler, na verdade, porque o Dostoiévski, ele pensa muita coisa ao mesmo tempo e todas as pessoas parece que falam nesse tipo de narração totalmente estranha. Pode ser pesado para ler em algumas partes. Na verdade, eu comecei a ler esse livro e eu parei porque eu estava achando um pouco difícil e depois, no final do ano passado, eu retomei a leitura. E Raskolnikov, em russo, significa dividido, alguma coisa que está ao meio, né? Isso é verdade sobre o personagem da obra. Porque ao mesmo tempo que ele é muito frio, então ele xinga os amigos dele, ele xinga a família dele, ele é uma pessoa horrível. Eu não gostaria de ser amigo de Raskolnikov, porque ele é muito grosso. Mas ao mesmo tempo que ele é essa pessoa fria, ele é uma pessoa muito calorosa. Ele mostra amor muitas vezes do livro, então ele é totalmente bipolar. Ele no momento está frio e no outro momento ele está totalmente carinhoso pelas pessoas. E ele acaba então se enamorando de uma menina aqui na obra chamada Sônia, e essa Sônia, ela é uma prostituta, né? E é interessante ver que o Raskolnikov, então, que é um assassino, acaba se apaixonando pela prostituta. Então são duas personalidades que teoricamente são inferiores na sociedade, né? Um assassino e uma prostituta. Eles se apaixonam. Isso é interessante de ver que então que o Raskolnikov ia ver essa personagem, a Sônia, como uma pessoa igual a ele, né? Então por isso que ele acaba tendo essa empatia tão grande por ela. E ao mesmo tempo que o Raskolnikov é assassino, ele é totalmente caridoso. Então, como eu falei, ele não tem dinheiro nenhum. Mas tem um momento aqui na obra que ele dá todo o dinheiro que ele tem, que a mãe dele acabou de mandar pra ele. Não é nem muito dinheiro, mas é todo o dinheiro que ele tem. E ele dá tudo isso pra uma família
que tá pior ainda que ele. Então, ele é uma pessoa ruim, mas ele é uma pessoa extremamente caridosa ao mesmo tempo. Ele dá dinheiro pra essa pessoa, ele dá dinheiro em outras situações também, e ele faz de tudo pra tentar fazer com que as outras pessoas se sintam bem, mesmo ele se sentindo tão mal, e mesmo ele sendo uma pessoa tão mal. O Raskolnikov também é uma pessoa muito niilista. Tem várias cenas aqui que mostram bastante isso. Então ele não se importa muito com o que está acontecendo. Então o principal tema da história é realmente esse castigo. Eu não quero contar muito sobre tudo que ele passa, porque eu acho que a graça da obra é ver como o Dostoiévski constrói todo esse castigo, mas além disso tem muitas outras coisas que a gente vai ler também nessa obra. Então a gente vai conhecer a família do Dostoiévski, né, a mãe e a irmã dele. A irmã dele está se casando com um homem que quer casar por dinheiro, que é uma pessoa horrível. E o Raskolnikov então quer tentar fazer com que esse casamento não aconteça, então a gente também acompanha essa história. A gente também acompanha a história de afeto do Raskolnikov e da Sônia. A gente acompanha também a investigação da polícia sobre o crime cometido. E até o final da obra, então, quando o Dostoiévski acaba se rendendo para a polícia. Até no momento que o Raskolnikov se declara como um assassino, ele não se sente exatamente culpado por isso. Ele continua com aquela ideia de que ele é uma pessoa extraordinária, então ele poderia ter feito esse crime pelo bem da sociedade. Esse livro aqui é uma obra incrível, eu nunca tinha lido nada igual. A narração do Dostoiévski é incrível. Então, essa é a primeira obra do Dostoiévski que eu leio. Dizem que na verdade nem é a principal obra dele, a principal obra, segundo estudiosos, é considerado Os Irmãos Karamazov, que eu também estou com bastante interesse em ler, mas isso vai demorar um pouco, porque eu preciso ainda me adaptar a tudo isso que eu li nesse livro. E o Raskolnikov é um personagem muito bem construído. Parece assim que quando você está lendo, você consegue ver o Raskolnikov, você consegue se tornar íntimo dele, de tão profundo que você consegue entrar na cabeça dele, justamente pela escrita incrível do Dostoiévski. Mas ele, como eu falei, é um personagem que eu pessoalmente não gostei. Apesar de reconhecer quão brilhante que foi criado esse personagem aqui, não é um personagem que eu gostei, não é um personagem que eu queria ter como amigo. Porque ele é muito ruim, ele é uma pessoa ruim mesmo, eu não gostei dele. Eu vou deixar linkado aqui uma página que tem várias obras do Dostoiévski em PDF em português, então caso você goste de ler online, você pode ler, é bem interessante. E também tem 2 vídeos, um que é uma biografia do Dostoiévski bem resumida e um resumo das principais obras dele, e também uma entrevista com a Helena Vassina. A Helena Vassina, então, ela é uma professora de letras russas na USP, e ela é especialista em Dostoiévski, então ela nos conta um pouco mais detalhadamente sobre a obra do Dostoiévski e sobre como esse livro é importante para a literatura universal. Eu super recomendo que vocês vejam o vídeo. Então é isso, eu não consigo falar tudo para falar sobre esse livro. Se você já leu, deixe aqui no comentário alguma coisa me contando o que achou da obra. Se tem interesse em ler também, me conte. E vamos conversando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal para receber mais vídeos. E ajudem a compartilhar. Até a próxima. Tchau!